Fala maníacos, mais um vídeo do Futebol Europa aqui no YouTube e hoje trazendo essa péssima tendência que é avaliar quem é o melhor ou não baseado na quantidade de gols que esse jogador faz. Então roda a vinheta aí, vamos embora. E aí maníacos, o Everton Bruno por aqui, vocês já devem ter visto eu falar no Instagram desse assunto, porque é um assunto que eu há muito tempo já bato na tecla. E se você está só aqui no YouTube, então vamos aprofundar agora esse tema, que é entender como essa tendência surgiu e essa avaliação se tornou, né, tão superficial, tão injusta, eu diria, e olhar apenas para o número de gols e a gente já cravar aquilo ali como se fosse um absoluto, como se não tivessem outros pontos a serem discutidos. E esse critério de olhar apenas para quem faz mais gol ter tomado conta das discussões do futebol ultimamente, né? Eu sempre digo que os números dizem muito. E esse vídeo aqui não é sobre desvalorizar as estatísticas e nem dizer que os gols não têm tanta importância e tal. Não tem nada a ver, não é nesse sentido que esse vídeo vai caminhar. Pelo contrário, tem importância, esses caras que fazem muitos gols ganham um protagonismo principalmente por marcarem, por serem decisivos e importantes coletivamente com os números, mas resumir se ele é o melhor ou não do time, o melhor da temporada a partir apenas do número de gols, sem levar em consideração todo o resto, é o principal ponto desse vídeo. Eu digo que é ruim essa tendência, ela é superficial e injusta. A gente tem aí dois caras na atualidade que se colocaram nesse patamar de disputa individual, que são o Mbappé e o Haaland. Por muito tempo, né, a gente viu que foi Messi e Cristiano Ronaldo, e que os números sempre estiveram ali, fazendo parte dessa disputa individual como efeito de comparação e até de critério de desempate. Há pouco tempo atrás, o Lewandowski foi bem protagonista nesse sentido, né, deixando uma quantidade enorme de gols. Ser esse cara decisivo, ser esse cara goleador e ser o melhor jogador da equipe pode coincidir. Pode ser que seja o mesmo cara que esteja nessa posição, mas também pode ser que esse goleador não seja o melhor jogador do time e, consequentemente, não seja o melhor da temporada e nem o melhor do mundo. E aí, para mostrar que essa é uma tendência recente, para provar aqui para vocês que já foi visto antes os outros critérios, antes de olharem para os gols, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui e ver alguns melhores do mundo que venceram Bola de Ouro, venceram o título da FIFA de melhor do mundo, com poucos gols na temporada, mas com muita influência no resultado coletivo dos times. Como esse critério de olhar apenas para os gols é algo que veio pós Messi e Cristiano Ronaldo e se fixou principalmente em discussão de rede social. Sim, trazendo uma média nos anos 2000, né, na primeira década ali entre 2000 e 2010, a média de gols de um artilheiro de Liga Nacional estava na casa dos 20 a 30 gols. Quando você chegava numa temporada de mais de 28 gols, já era considerada uma temporada de número de gols bem absurda, bem acima da média. E na Inglaterra, na Espanha, na Itália, essa era a média. Assim, o artilheiro terminava com 22, 23. Eu trouxe aqui a temporada mais goleadora do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, que foi a temporada 2006-2007, então olha só, é uma temporada que o Ronaldinho mais faz gol no Barcelona, ele não termina com o prêmio de melhor do mundo, essa é a temporada justamente que o Kaká termina com o prêmio de melhor do mundo, né, 2006-2007, e eu tô aqui com a página de artilheiros dessa temporada 2006-2007 aberta, e a gente vê, ó, o artilheiro da temporada 2006-2007 da La Liga foi o Van Nistelrooy com 25 gols, e o Ronaldinho, terceiro artilheiro, com 21 gols. Fazer 20 gols hoje é uma temporada ok. Para o Ronaldinho, na época, foi a temporada mais goleadora da carreira dele, fazer 21 gols. E ele esteve na lista final da FIFA para ser o melhor jogador do mundo também. Foi o ano que o Kaká ganhou, é a primeira vez que o Cristiano e o Messi vão ao pódio, mas o Ronaldinho ainda terminou como quinto colocado. Mas os gols não foram critério de desempate em nenhum momento para colocar o Ronaldinho no pódio de melhor do mundo, porque tinham muitos outros contextos envolvidos para serem levados em consideração. Cara, se a gente vai na página aqui da Série A, né, que é o campeonato italiano, e olha os artilheiros do campeonato italiano, a média continua. Entre 20 e 30 gols era a média da época. O Totti termina com 26 gols. O Lucarelli é o segundo artilheiro com 20. Aí a gente vai descendo aqui, ó, a página de artilheiros do campeonato italiano,
e tem 25 jogadores na primeira página e o Kaká não está nem entre os 25 melhores marcadores do campeonato italiano do ano que ele foi melhor do mundo. O Kaká termina o campeonato italiano da temporada que ele foi melhor do mundo, 2006-2007, né, que foi o que pesou para ele vencer o prêmio da FIFA e a Bola de Ouro. Ele termina com apenas 8 gols. Então o Kaká só vem aparecer aqui na segunda página de artilheiros do campeonato italiano do ano, que ele vence Bola de Ouro e vence prêmio da FIFA. Então vamos viajar mais um pouquinho aqui no tempo, vamos um pouquinho mais para frente. Olha como a partir do Messi e do Cristiano Ronaldo, a média começa a subir e eles começam a entregar um patamar um pouco acima do que a gente estava acostumado. Foram jogadores que também foram divisores de água no sentido de comparação, no sentido de individualidade, eles começaram a entregar muito mais. O Messi, nessa primeira temporada, foi a primeira temporada que ele já foi o melhor do mundo, tá? Tô falando 2008, 2009, então já era a primeira temporada do Guardiola. Mas o Messi na La Liga, o Messi termina 2009 com 23 gols e Forlán termina com 32. Ele sequer termina artilheiro da La Liga, o Messi. Só que, a partir daí, então é onde as coisas, o bicho começa a pegar, né? Entre 2011 por aí e 2014, a disputa individual entre o Messi e o Cristiano Ronaldo ficou num nível tão absurdo que eles entregavam dentro de campo, né, tudo isso. O desempenho individual deles era tão absurdo, os espaços que eles geravam, as assistências, as jogadas que terminavam em gol ali, né, o terço final principalmente, as arrancadas, como as jogadas individuais quebravam as linhas. Eram jogadores que entregavam tanto individualmente que deveria existir algum critério para separar quem estava sendo melhor entre os dois, né? Porque os dois entregavam tudo isso para o Real Madrid e Barcelona respectivamente, mas como é que a gente ia definir quem era o melhor? E aí entrou esse começo de tendência aí de levar em consideração o número de gols para avaliar quem era o melhor. Virou uma espécie de critério de desempate entre eles, olhar quem estava fazendo mais gols entre Messi e Cristiano Ronaldo. E eles elevam o nível dessa disputa individual, principalmente quando a gente olha para os gols. A gente pega aí 2008, 2009, eu estou aqui com o site Messi vs Ronaldo aberto, é um site de estatística entre os dois, é bem legal esse site para quem não conhece. Messi versus Ronaldo, e a gente olha aqui em todas as competições, o Messi termina 2008, 2009 com 38 gols, o Cristiano termina com 26, e eles são indiscutivelmente os melhores da temporada 2008, 2009, mesmo com essa quantidade de gols. Então, 2009, 2010, o número já se eleva, então a gente já vê um aumento considerável da fase goleadora do Messi, principalmente, que termina a temporada com 47 gols. Vamos para 2010, 2011, os números mais uma vez sobem, né? Eles terminam empatados com 53 gols na temporada. Então é a partir daí, de 2011, que o individual ele começa a ser visto com uma espécie de acréscimo. Então qual seria esse acréscimo? Deixa eu ajeitar aqui, galera, que eu tô vendo que tá meio que saindo do lugar, mas só para não ficar torto. Qual é esse acréscimo? É que eles já entregavam tudo, entregavam bola de melhor do mundo, entregavam um ritmo, produziam tanto para o coletivo que tinha que ter alguma espécie de tipo, quem tá jogando mais entre o Messi e o Cristiano? Então a gente passava a olhar para quem estava fazendo mais gols e quem estava dando mais assistências. Então iam para uns números diretos, né, as participações de gols diretas. E aí esses números estavam só subindo. E aí a gente vai para a temporada 2011-2012 e o ano de 2012 é aquele ano absurdo que o Messi termina com 91 gols. Então olha só, gente, a gente tá falando de uma parada muito fora do normal, cara. A gente olha para, como eu disse, para um melhor do mundo que terminou o campeonato italiano em 2007 com 8 gols. O Kaká foi melhor do mundo, terminando o campeonato italiano com 8, e o Messi termina 2012 com 50 gols. Então, se a gente for olhar aqui no site, aí eu já abri aqui a página onde mostra os gols deles na Liga, né, na Champions e tal. O Messi termina com 73 gols no final da temporada, 50 gols só na La Liga, contra 46 do Cristiano. Olha o nível que eles colocaram de disputa individual e de número de gols. É muito alto. Em trazer dessa época para cá apenas a questão de critério de gols virou superficial, porque tinha muito mais contexto envolvido entre Messi e Cristiano Ronaldo nessa época.
Por que eu tô falando tanto de Messi e Cristiano Ronaldo? Porque essa tendência de olhar apenas para os gols começou nessa disputa individual deles. Eles elevaram o número de gols, elevaram o patamar, elevaram todas as médias das ligas e naturalmente o futebol foi evoluindo, principalmente na fase Guardiola ali, né, pós-Guardiola também, onde o mecanismo do jogo gera mais chances, você tendo mais chances, consequentemente você marca mais gols. O jogo de posições de Guardiola mudou muito essa maneira de atacar, né, de você estar sempre marcando com linhas adiantadas e aí tendo mais a bola para poder dominar melhor as ações e ter mais chances de gol. Então, naturalmente, as médias foram aumentando nas ligas, mas individualmente, quem elevou essa disputa para virar uma espécie de critério de desempate quando a gente olha para os números foi o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eles eram, sim, indiscutivelmente os melhores, mas não só por causa dos gols, mas por tudo aquilo que eles geravam, né, quando a gente olhava os outros contextos além dos gols. Entre 2015 e 2018, o Cristiano mudou, né, a maneira de jogar, ele virou aquele cara focado em seu camisa 9 e tudo mais, e a gente sabe que no contexto de entrega para o coletivo existia uma diferença muito grande. Foi a primeira vez, desde essa disputa individual muito grande, da questão dos números, dos gols, que eles estiveram num nível muito diferente de questão de participação do jogo. O Messi participava do jogo muito mais, ele estava em absolutamente todas as ações ofensivas do Barcelona e assim, literalmente sendo protagonista do Barcelona, mesmo com o trio MSN lá, porque a influência do Messi para o coletivo era muito superior naquele momento em relação ao Cristiano Ronaldo. A participação no jogo do Messi, ele pegava muito mais vezes na bola e o Cristiano se tornou o cara que preferia estar lá para finalizar, né? Ele participava menos do jogo e isso tinha sido uma característica que era pouco discutida na época, porque no final das contas, a galera pegava ali o número de quantos gols o Cristiano Ronaldo fez, quantos gols o Messi fez, e queria dizer quem era o melhor do mundo, e não era assim. Pelo menos não deveria ser assim, mas a disputa individual que começou com eles olhando para o número de gols, virou esse critério como uma espécie de argumento absoluto. Ser decisivo é muito importante e quase todo o melhor do mundo que foi escolhido ao longo da história foi decisivo para os times que jogaram, mas que essa influência no jogo, essa participação do jogo, deixou aos poucos de ser levado em consideração por causa do número de gols. Eu acho que isso é fato, né? Até em 2017, inclusive, o Cristiano ele chega a ser vaiado pela torcida do Real Madrid, que sente falta dessa participação do jogo. Coletivamente, ele era um cara que entregava muito pouco, ele sempre se posicionava para ser o finalizador, sempre ia lá para receber e fazer os gols. Muitas vezes, ele quase não pegava na bola, né? Assim, ficava muito dedicado em estar entre o lado esquerdo, sempre indo para a área, ou sempre jogando basicamente como um 9, né? Porque a gente viu muitas vezes no trio BBC o Benzema fazendo um lado, o Bale fazendo o outro e o Cristiano sendo o camisa 9. Ele foi esse cara que preferiu ser o artilheiro, ser o goleador, e em muitos momentos esse posicionamento do Cristiano tirava ele das participações ofensivas para ele ser o cara que finalizava, e o próprio torcedor sentiu falta disso, então ele foi vaiado. Tem até essa matéria aqui, ó. Ele foi vaiado pela torcida do Real Madrid. E não foi só num jogo, tá? Ele foi vaiado em alguns jogos no Santiago Bernabéu por conta dessas atuações ruins que o Cristiano Ronaldo tinha. Só que o que é que acontecia? Ele participava pouco, só que quando em muitos jogos ele estava tendo uma atuação ruim, uma atuação fraca do ponto de vista individual, ele ia lá, metia um gol, metia 2 gols, e quando você olha para o resultado, você vê que o cara jogou muito. O cara meteu 2 gols, jogou muito. Só que esses gols mascaravam atuações ruins, né? Escondiam jogos ruins. Foi o que aconteceu na época, e essa história de levar apenas os gols em consideração mascarou muito o desempenho individual, não só do Cristiano, mas isso aconteceu depois com outros jogadores, e é uma avaliação que continua não olhando para todo o resto que acontece além dos gols. É preciso entender como esses super artilheiros contribuem para o coletivo, né? Como eles estão participando das ações que não são necessariamente o gol, né? Como é que eles geram espaço, como eles servem os companheiros, como eles entendem o que tem ao redor. Essa leitura individual, ela está muito superficial. Cara, é preocupante até, porque é uma galera que consome futebol e quer criar uma conclusão de um jogador baseado no número de gols, porque ele vê lá o resultado, vê quantos gols o cara fez e acha que ele foi o melhorzão e tal, e vai para a rede social, traz aquilo como um argumento absoluto. E muitas vezes esse cara viu apenas o resultado no Instagram, um post da TNT Esportes, e o cara vai lá comentar como se não tivesse nada a ser discutido além disso. São pessoas, consumidores, que não veem as partidas desses jogadores, não acompanham o que eles fazem na temporada além desses números de gols. Não é batendo o martelo em cima do critério de gols que a gente define quem é o melhor do time, quem é o melhor da temporada e quem é o melhor do mundo. Como eu disse,
Pode ser que coincida? Pode. O artilheiro do time, ele pode ser o jogador que é o melhor jogador. Como eu expliquei aí na era Cristiano Ronaldo e Messi, né? Eles eram indiscutivelmente os melhores jogadores de Barcelona e Real Madrid, mesmo sendo os artilheiros e goleadores. Mas em outras épocas não foram assim, né? O Messi em 2009, ele é o melhor jogador do Barcelona, mas quem é o artilheiro do Barcelona é o Eto'o. 2020, por exemplo, o Neymar é indiscutivelmente, quem falar o contrário tá errado. O Neymar é indiscutivelmente o melhor jogador do PSG na temporada 19-20. E ele seria o melhor do mundo se tivesse vencido a Champions League. Ele faz uma temporada brilhante, só que ele não é o artilheiro da temporada. Ele termina a Ligue 1 com 13 gols. Então a gente tem que entender que muitas vezes essa influência vai muito além do número de gols que aquele cara faz. Acho que os gols não podem definir quem entrega mais individualmente. Infelizmente essa avaliação deve continuar, porque a galera sempre vai na conclusão pelo que vê na internet. Inclusive toquei no ponto de Mbappé e Haaland, porque é o que vem aquecendo essa discussão. Os caras querem colocar o critério de desempate como o número de gols que eles estão marcando, e individualmente não dá para fazer essa leitura. O Mbappé, por exemplo, ele, quando a gente vai para o PSG, para o clube, já aconteceu muitas vezes, muitas. O Mbappé tá lá, sumido do jogo, tá errando basicamente tudo que tenta, tem lá, tipo, vários e vários lances, errando. Quando tá participando do jogo, tem momentos que o Mbappé sequer participa do jogo. E aí, ele vai lá, pega, mete um gol, mete 2 gols, e a impressão que fica é que ele arrebentou. E é como acontecia em 2017 com o Cristiano, um pedacinho de 2016, em alguns momentos, mas principalmente 2017, e acontece hoje com o Mbappé. O número, muitas vezes os gols que ele está marcando mascara atuações ruins, escondem partidas ruins, às vezes péssimas, de um jogador que muitas vezes erra muito, que não participa tanto do jogo, mas quando a bola chega nele ele guarda e fica a impressão de que ele é o melhor do mundo, e não é assim. E com o Mbappé, quem acompanha o PSG sabe que isso já aconteceu muitas vezes. A final da Copa, eu acho que é o maior exemplo, quando a gente sai do clube para a seleção. O maior exemplo, o Mbappé não estava pegando na bola, ele meteu um hat-trick na final. Até saiu o primeiro gol do Mbappé na final da Copa do Mundo, ele estava sumidaço no jogo, era uma atuação individual péssima, mas ele vai lá e transforma uma atuação ruim em uma atuação brilhante por causa dos gols que marca. Então a gente tem que tomar muito cuidado em avaliar olhando apenas os gols. Então no caso do Haaland, eu acho que é muita posição que ele joga também. Ele tem a característica muito forte de ser o cara goleador, então é até um pouco mais difícil olhar como ele pode contribuir para o coletivo além dos gols, né? Porque o grande objetivo do Haaland sempre é marcar gols. Mas também existe essa forte tendência de olhar apenas para os gols do Haaland, né? A gente vendo aí que ele tem uma média muito boa, excelente, né? na Premier League, desde a chegada dele no Manchester City, mas quando a gente olha para o Haaland, vê que ele é o artilheiro na Inglaterra, e a gente vai cravar o Haaland como o melhor jogador do futebol inglês por causa que ele é o cara com mais gols, a gente esquece, por exemplo, da temporada do Odegaard. A bola, a influência que o Odegaard tem para o Arsenal, para tudo que ele gera dentro de campo e o quanto isso influenciou nos resultados, né, do Arsenal na temporada. A gente acaba menosprezando uma temporada de um cara como esse, que tem poucos gols, mas que tem uma influência muito grande nos jogos do campeonato inglês, principalmente. Quando a gente olha para o Haaland e vai cravar uma parada dessa da mesma forma que a gente olha para o Mbappé, é muito difícil. O próprio Haaland tem sofrido quando ele não consegue executar as suas principais ações, né, as suas principais características, que é a velocidade de finalização. Geralmente ele corre para receber e sabe finalizar como poucos e vai lá e guarda. Quando ele pega um jogo onde esse tipo de característica não flui, onde o adversário consegue bloquear aquelas bolas mais verticais para o Haaland receber, ele não rende, ele passa em branco. Inclusive isso aconteceu no jogo contra o United e contra o Arsenal, nesse último confronto da Copa da Inglaterra. A gente vai olhar para os números do Haaland e principalmente na sequência de temporadas que ele tem médias absurdas, a gente acha que ele já é um jogador perfeito, mas quando pega esse tipo de confronto, de jogo mais difícil, ele ainda tem muito a evoluir. Acho que é muito jovem, óbvio, e está na mão do treinador perfeito para extrair o melhor dele, para fazê-lo entender esse tipo de necessidade. Mas é um cara que ainda precisa compreender melhor o jogo que acontece ao redor dele, saber fazer melhor o jogo fora da área, gerar espaço para os companheiros, porque a intenção do Haaland é sempre finalizar, e isso em alguns jogos não funciona, porque a bola que vai chegar nele não vai chegar nele, porque o adversário encontrou uma forma de bloquear esse tipo de jogada. Se ele não compreende tudo isso que acontece ao redor, ele só vai render quando fizer gol. A gente vem
A gente vem vendo o City sofrer com isso, né? Quando o Haaland passa em branco, muito provavelmente o City está empatando ou perdendo o jogo. É complicado, existe uma evolução muito grande a ser passada ainda, mas não dá pra gente resumir Haaland e Mbappé como os melhores do mundo, apenas porque eles são os grandes artilheiros do momento. Então acho que esse é o grande ponto que eu venho deixar nesse vídeo. Vamos olhar também quem influencia, né, nesse jogo, além dos artilheiros. E é óbvio que o principal do futebol é o gol, só que o futebol não é só gol. É óbvio que os números importam, os gols importam, e dizem muito, mas os números não dizem tudo. São análises que não podem ser feitas assim, baseadas em uma coisa só. Tem muita coisa para ser levada em consideração, muitos contextos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião aí nos comentários e faz tudo aquilo que tem que fazer no YouTube, dá like e tudo mais. Fechou? É nóis, estamos juntos, até a próxima.